Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Pinduca, a galera criticou bastante, né? Falando que o Rafael não deveria ter sido campeão, que deveria ter sido terceiro. Teve muito comentário. Tem muita gente que acha que é o mídia gringa, né? O pessoal de fora falou que acha que é o Godivito. Tá bom. Eu acho que não. Então, quem falou isso tem que parar e pensar. Onde que o Godivito... Pinduca comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você que acompanhou de perto aí, Pinduca, essa preparação do Brandão pro Arnold Brasil. Põe no seu contexto, tá? Comparado com o Arnold de Raio. Você acha que ele não chegou no seu 100% nesse Arnold Brasil? Não, mas isso era proposital, Pinduca? Não era. A gente queria chegar no 100% do mesmo jeito que a gente chegou em Ohio. É só clicar aí mesmo. Né? Pra garantir 100% do físico dele. Mas de 2023. De então, sexta para sábado, o corpo soltou água. Que eu posso que tá logo no público ao vivo. É que o corpo soltou água. O Rafa, o Nil também sabe, não é só que todo mundo viu. Eles sabiam disso já desde quando viu ele de manhã em casa, antes da prévia. Aí ele começou a manipular para melhorar isso. E a manipulação não foi o suficiente para a prévia, mas vocês podem ver que na final ele estava mais seco. O femoral dele na prévia estava embaçado. Na final ele cortou. Cortou. Entendeu? Então, não aconteceu exatamente como queríamos, mas já sabemos o que não podemos fazer para não se repetir isso que aconteceu. Então, o problema será sanado para o Olímpia. Posso garantir isso para vocês. Aí Porque, mas você acha que foi unânime, na sua opinião, ele venceu em todas as poses? Ou você acha que em alguma outra pose... Na prévia eu não achei. Na prévia eu acho que ele não venceu em todas as poses. Eu fiquei até aflito. Eu tava comentando... do duplo bíceps de costa ali, você acha? Eu fiquei apreensivo com o que eu vi na tela. E depois eu perguntei para algumas pessoas que viram ao vivo como é que tava. E o pessoal falou, não, Pinduca, tem razão. Ele não tava que nem os outros. Sim. Os outros estavam mais cortados que ele. E aí me veio já a preocupação. Do Rafa? Na prévia. Por quê? Para mim, não existe já ganhou antes de pegar o prêmio. Ganhou quando pega o prêmio. Aí ganhou. Antes, para mim, não tem. E atleta que acha que já ganhou antes de pegar o prêmio, se acomoda. Entendeu? E eu sei que cada preparação é uma preparação, que basta acontecer na vida do atleta uma coisinha errada na finalização. Deixa claro pro pessoal que às vezes... Eu tô falando últimas 48 horas da finalização. Um estresse, uma noite mal dormida, isso tudo vai influenciar. Mano, cadê o caramelo para falar? Mano, saudade do caramelo também. Mano. Então, assim, basta acontecer, por exemplo, assim, ele tá dormindo, só que ele esqueceu de desligar o som do celular. E tá lá no sono profundo, maravilhoso, tudo lindo. Aí toca a porra do celular, 3 horas da manhã. Primeira coisa que acontece, ele assusta. Ué, quem será que tá me ligando? Aí ele olha lá e vê que é um parente, por exemplo. Pronto, ele vai lá e atende. Não era nada, uma dúvida qualquer. Pronto. Aquele estresse que ele teve ali de segundos, liberou cortisol. Cortisol é um veneno na finalização, amigão. Pode estar tudo certo, liberou cortisol, ele é catabólico. Ele vai fazer você perder tecido e reter água. E para você impedir a ação do cortisol, a gente tomava aminoglutamide, que era o Citadren. Pinduca, a galera criticou bastante, né? Falando que o Rafael não deveria ter sido campeão, que deveria ter sido terceiro. Teve muito comentário. Tem muita gente que acha que é o mídia gringa, né? O pessoal de fora falou. Tem gente que acha que é o Godivito. Tá bom. Eu acho que não. Então, quem falou isso tem que parar e pensar. Onde que o Godivito é melhor do que o Rafa? Acho que foi o Palumbo que falou isso, se eu não me engano. Tá. O Palumbo era todo torto. Pronto, já vem aqui uma... O Palumbo era todo torto e inventou o palumbismo. E ele só ganhou o campeonato da NPC National para virar pro quando não tinha mais ninguém. Todo mundo que era bom pegou o Procard. E ele já competiu feio para pegar o Procard. Ele competiu 200 vezes o nacional do NPC.
E aí, quando ele conseguiu pegar o Procard, é porque já não tinha mais ninguém bom para ganhar, ele ganhou. E ele que criou o palombismo, você entendeu? Todo com aquele físico horroroso dele, entendeu? Horroroso. Então, é óbvio que para ele, o Gudivito é um rei. Por quê? Porque eu falei pro Gudivito na Ironberg no domingo. Eu falei. Ó, o Carlos Analista aqui, segundo o Carlos Eduardo, o Carlos Analista deu 2 poses pro Gudivito. Beleza, 2 poses não ganha campeonato. Não ganha. Primeiro que não é assim que julgamos. Não julgamos por pose. Julgamos por conjunto. O melhor conjunto, mesmo que o Rafa não estava 100% definido, era impossível ele perder esse campeonato. Tô falando como árbitro. Eu falei isso numa entrevista, me perguntaram. Entendeu? Mas se ele continuasse retendo da manhã para a noite, ele poderia perder por falta de definição. Isso é nas prévias. Veja lá como tá o glúteo. Olha lá, você vê como não tá muito bom, a pele tá dobrando. Aí o que ele fez? Ele comeu mais, não bebeu água. A intervenção foi feita para a final. Porque nesse momento, isso me assustou. Olha essa definição desse cara. O Gudivito tava muito. Mas posa errado, porra. Sim. E é desproporcional. Ele precisa ganhar ombro. Não, o shape tava melhor, mas tem que ser desclassificado até, mano. Posa errado, volta pra escola e aprende a posar. Então, ele ainda não tem a maturidade. Ele é bom. Não estamos falando mal do Gudivito, nem de ninguém. Ele é excelente. Os caras são todos. Os caras são bons. 26. Carlos André evoluiu pra caramba. O Carlos André foi o que mais impressionou. A evolução dele do amador pra cá, que foi curta, foi ótima. Evoluiu muito, aumentou, melhorou. O Burton tem partes dele muito boas, agora tem partes que eu não gosto. O ombro dele, pra mim, tem uma ponta anti-anatômica no ponto. Não, eu já acho que se fosse pra alterar, o Burton era pra ser terceiro. Mas pra mim o Gudivito era meu segundo. Gudivito segundo, eu falei com a advertência. Melhor poses, porque não é brincadeira, você tá na liga profissional. E Tinho, você tá falando o que eu falei com a própria boca pro Gudivito. Eu gosto do menino, falo com ele já há meses. Até quando ele não falava português, olha lá, e a mulher dele traduzia para mim o que eu queria falar para ele. E hoje ele entende bastante português. E eu falei para ele o seguinte: segue em frente. Não pensa no que aconteceu. Você é bom. Você mostrou a melhor shape da sua vida, definido pra caramba, cortando fundo, largo, tem volume, mas precisa de maturidade, precisa corrigir. Pausa aí, Watson. Precisa corrigir. Ele precisa de ombro. Presta atenção. Watson, amplia para ver se mostra na tela inteira, porque eu vou pôr o dedo no lugar certo. Se vocês não estiverem enxergando que o Gudivito é torto até aqui, com a mão na cintura, isso é postura. Não é que ele é torto por ele ser torto. Isso é assimetria. O moleque tem um futuro para até ganhar um Olímpia. Ele é assimétrico. Aí ele tem a genética. Mas olha como esse ombro é uma coisa. E o outro é outra. E esse outro ombro é outra coisa. Olha como o trapézio também tá diferente. Tinho, mas é só a forma como ele tá o braço. Não é. Ele relaxado é assim. Se ele baixar os braços aqui, ficar normal, minha opinião. Vai ver que um ombro vai estar aqui, o outro vai estar assim. Por conta de postura que ele precisa corrigir. Eu fui professor de ergonomia na faculdade. Muito bom ele, mas tem muita coisa a mudar. Fui professor de ergonomia na faculdade. Isso daí chama-se um problema da ergonomia do sono. Eu garanto para você que ele dorme a noite inteira do mesmo lado. Pronto, pausa aí. Olha o ombro, cara. O ombro tá um na orelha e o outro muito baixo. Eu tenho certeza que ele dorme em cima desse ombro a noite inteira. Isso é ergonomia do sono. E às vezes, tem galera, que mudar. Às vezes você não presta atenção. Os atletas, eles também, o semi-relaxado não é uma pose compulsória, mas é uma pose seletiva. E outra, quando não dorme em cima do mesmo ombro e o ombro é torto, dorme assim, ó. Espera todo mundo travar, Watson, o semi-relaxado. Para quem não lembra, antigamente os atletas, não é, Pinduca? Eles não... Volta aí um pouco no semi-relaxado, quando eles todos estiverem... Isso, aí, assim. Olha como os ombros do Rafael estão certos. Tony Burton, William Martins, o próprio Alan Bonadiman, agora olha o Gudivito. Ele erra muito, isso gera desproporção, gera assimetria, gera muitas coisas que contam no fisiculturismo. Sim. Se você, por exemplo, como é que você vai identificar se aqui é uma desproporção, uma assimetria entre os ombros
ou se é só simplesmente a postura. Não tem como você identificar. Não tem. Então, é o que você tá vendo. Pontuar. O árbitro só julga o que vê. Exato. Entendeu? Então, às vezes, o público não vê essas coisas. E houve uma época em que o atleta chegava no palco, fazia o semi-relaxado de frente, virava o quarto de volta, saía. Isso. E o árbitro chamava o primeiro confronto pelo semi-relaxado. Sim, já fizemos isso. Hoje, que tem muitos atletas com nível muito alto, o nível está muito próximo, às vezes puxa o semi-relaxado de frente, duplo bíceps de frente. Puxa o quarto de volta, vira. Quando chegou de costas, duplo bíceps de costas. Na classificatória, você só põe 4 poses. Isso, exatamente. Na classificatória. Então, assim, essa pose conta, tá? Pode soltar, Watson. Lógico que conta. É o frame do atleta de frente. Cara, o moleque é muito bom. Pausa. Ele é muito bom, sim. Não podemos falar Pode pausar dele. quando ele estiver de frente. Não podemos falar dele. Aí, ó. É aí que eu falo que ele era segundo. Isso, olha ele com o Burton. Agora olha ele com o Burton. Encaixou. Entendeu? Bonito. Encaixou, mas olha a perna dele, olha a perna do Burton, olha a densidade do braço do Brandão. Por menos condicionado que o Brandão esteja, está mais denso. E outra, nessa hora você vê que ele é o que mais se aproximou do Brandão. Então, para mim, ele era o vice. Olha a parede abdominal do Brandão, parede abdominal do Gudivito. Olha a densidade do vasto, da perna do Brandão. Pele, né? O aspecto. A pele colada no maturidade muscular. Sim. Maturidade muscular do Gudivito. Cara, detalhe por detalhe, o conjunto do Brandão, mesmo não estando no 100%, sim, ainda era o melhor. Tony Burton. Assimetria entre os dorsais. E tinha foi a pose, de vez em quando ele vira. O que manda é na hora que o árbitro olhou. É o que o árbitro tá vendo, né? Entenderam? Então, assim, o Tony Burton, ele tem um físico muito bom, mas a perna dele é muito pequena, na minha opinião. Entra no mesmo erro lá do mesmo. Nick Walker. Na verdade, do Nick Walker também. Né? Então, assim, conta isso. Olha o tamanho do tronco, o tamanho da perna. Então, assim, outra simetria. É outra, né? Então, assim, não é. Deixa eu deixar claro. Muita gente confunde. Proporção e simetria parece que é a mesma coisa. Não é. Proporção é o desenvolvimento do músculo. Simetria é mesma medida. Então, o comprimento do seu braço esquerdo é do mesmo comprimento que o direito. Então, eles são simétricos. Sim. A largura do seu ombro aqui, do seu pescoço até aqui é uma medida e a do outro é igual. Deixa eu fazer uma ombros simétricos. Boa, pra ele entender. Porque simetria é medida igual. Então, o tamanho das estruturas do corpo ó, seria desproporção se fosse entre a perna e o braço, entre a perna e a dorsal. Agora, entre o tamanho desse tronco e o tamanho daqui, aí você pode chamar de simetria também, porque o balanço não é legal. A distância de um lugar para o outro é medida. Você mede em centímetros, não mede? E simetria significa a mesma medida. Pode soltar. Assimetria significa medida diferente. Então, simetria é o comprimento. Agora, o volume muscular de um músculo é o que a gente, quando um volume de um músculo ele é igual ao outro volume do outro músculo. Não, quando o Gudivito estiver de frente. Quando você olha para um atleta completo, que nem o Rafa, ele está em proporção geral. Então, se tem um atleta que é muito bom de frente e ruim de costas, ele é desproporcional. Ele é desproporcional. Isso. Ele pode ser simétrico. Sim. Porque as medidas são todas iguais. Mas ele pode ser desproporcional. Está faltando o dorsal. Então ele é desproporcional. Porque o resto do corpo desenvolveu para um X e o dorsal está menos X. Galera, tudo que eu estiver falando aqui, vocês podem notar depois que ele soltar, depois que o Gudivito soltar, notem que não altera, tá? Parede abdominal do Gudivito, parede abdominal do Brandão. Mesma coisa na densidade de pele, o Gudivito aqui já está um pouco melhor no quadríceps. Agora, olha esse espaço aqui do Brandão e esse espaço do Brandão. Eu não sei se tu consegue botar o mouse aqui, o cursor. O espaço entre o braço e o dorsal do Brandão. O espaço entre o braço e o dorsal do Brandão. Agora olha o do Gudivito. É que esse ombro é mais baixo do que o outro. Às vezes vocês não prestam atenção nessas coisas, ó. Olha o ombro é diferente. O ombro, o peito, é tudo diferente. O peito do Gudivito, um parece ser mais alongado do que o outro. Um é alto, outro é baixo. Então, assim, ele tem que acertar as poses. Isso são assimetrias. Isso, às vezes... a assimetria que ele tem, isso se ele não tiver escoliose, hein?
Tem que verificar se ele não... tenha, porque às vezes ele posava muito isso, assim. Isso, tem que ver se ele não tem escoliose e tá tratando Mas ela. eu acho que treinos, uma hora ele vai e acerta. Mas o público geral em si, às vezes, não observam esses pequenos detalhes. Sabe o Kevin Lefrone? Pra mim, ele perdia o Olímpia porque ele tinha uma simetria de ombros também. E desproporção. O braço dele era desse tamanho com um peitoral pequenininho. Então... Também. Pode soltar, Watson. Entendeu? Então, assim... ele merecia ser Olímpia uma vez. Pra mim, não. Pra mim, ele foi segundo. Pode notar, o Goodvito não muda nada do que eu falei pra vocês. Ele troca de jeito, faz o que for. Vocês podem ver que não muda. Faz o teste aí na sua casa e volta o vídeo. Pausou? Ele soltou um pouco o abdômen, mas aquele... Mas, ó, olha o detalhe aqui. Procura o detalhe aqui. Olha o detalhe lá. Entendeu? Olha o peitoral. Então, assim, mesmo não estando tão condicionado quanto os caras, na maioria das poses, o Brandão tem mais maturidade muscular. Mas detalhe... Isso não é puxar saco, tá, galera? Se chegar um dia do Brandão e competir no Olímpia, eu vou mostrar essas mesmas coisas que os outros têm superior ao Brandão, da mesma forma como eu falei que o Brandão não dava para confrontar o Had no Arnold Ohio. A mesma coisa. Não dava. Entendeu? Tamo no nível... Não é clubismo. Não isso é. A gente tem consciência. Entendeu? Nós que estamos com ele temos consciência que a gente tem que buscar esse nível. Então, assim... Nesse nível a gente não chegou. Quando você vai pro detalhamento ali de cada ponto do físico, você vê com o conjunto do Brandão. E aí eu pergunto pra você, quem é mais estético aí? Quem tem a estética lavando todo mundo? O Brandão. Então o Brandão já entrou com a estética superior. Sim. Pode soltar mais. Por isso que eu falo. Gente, vocês falam. Como tá? ele. Né? Quando o meu medo é que se aquela forma que ele estava na prévia se piorasse, a gente corria um risco de perder. Claro, que o atleta tem que estar definido. Prévia, né? Aí é a prévia. Ou seja, ele estava melhor ainda depois. Então, eu concordo que a gente tem que ficar todo definido. Não é só porque temos a melhor estética, tem que estar definido. Não, isso então, é um erro. O meu medo, quando eu vi ele na prévia, foi, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu mandei mensagem para poder dizer, estão fazendo isso porque eu estava longe, eu não estava perto, eu não sabia o que ele está fazendo. Pausa. Mas ele estava fazendo o que precisava, é óbvio, né? Porque o Nil é um grande treinador. Por isso que, na final, ele estava melhor. Essa pose também dá para ver ali a desproporção do ombro ali do Goodvito. Sim. Entre direita e esquerda. E outra, olha só... Aí agora a gente já fala abaixo do redondo. Posterior, do Goodvito. Olha, abaixo do redondo. Olha quem tem o dorsal mais desenvolvido. Sim. Não, o dorsal mais espesso é o do Rafa. O Rafa tá de parabéns com o trabalho que ele fez no dorsal dele. Trampo, cara. Olha aí, ó. Tá aí escrito. Tá impresso aí pra todo mundo ver. Então, assim, duplo bíceps de costas. O Goodvito tá bonzinho, mas ainda, cara, não é aquela coisa superior. Não, é que tem pose que ele fica gigante, né? O Tony Burton, na pose de duplo bíceps de costas, ficou bem. Talvez esteja até superior ao Rafa num aspecto geral. Mas isso não faz ele ter ganhado todas as outras poses. Eu não acho que em nada. Cara, no tronco, você vê que o Rafa tem... agora eu vou já falar onde eu vejo o Tony Burton superior. Porque o Tony... Tem mais detalhes? Fez uma coisa nessa parada aqui, ó. O Tony tá com os cotovelos mais pra frente, o que eu gosto. O Rafa jogou pra trás o Rafa jogou pra trás, jogou errado. O Rafa errou. O cotovelo tá pra trás, tá pra trás, depois tem que vir pra É. frente depois. Talvez ele abra. Solta aí um pouco mais, Se ele Watson. não abriu, ele errou. Aparentemente não, pausa. Ele não abriu. E a gente treinou Então, pra ele assim, abrir. Aí nessa daqui o Tony Burton abriu. Tá vendo que o trapézio... Talvez esse encolhimento é até porque ele não abriu. Isso, mas é mesmo. Ele esqueceu, porque o Tony, olha o miolo do trapézio dele que não tá esmagado. E o do Rafa tá esmagado, ó. Então, o Rafa tinha que ter jogado o cotovelo pra frente. Como o glúteo dos dois está muito parecido, o do Tônio ainda está um pouco melhor, o tronco do Tônio posou correto, o Rafa já não posou tão correto. O Goodvito já é um pouco mais liso, um pouquinho mais embaçado, porém o posterior muito bom e o glúteo melhor do que o dos dois. Na minha opinião, o Tônio duplo bíceps de costas é a melhor pose aí, de vocês. Também acho. Por esse aspecto, ele posou melhor. Aham. Mas não era o melhor. A pose é a Nessa melhor. pose, sim. Pose é mas aí as outras eu já vejo o Brandão superior. A pose foi melhor, sim, porque o Rafa esqueceu de fazer a lição de casa. Pode soltar, Watson. Ó, você vê que ele não abriu. Não abriu. Se ele tivesse aberto, ele ganhava 10 vezes. Entendeu? Ganhava 10 vezes.
Cara, acho que o Tônio também nessa pose ganha vantagem. Eu também já ia falar. Na minha opinião, o Tônio ganha uma certa vantagem e o Gudivito tá muito bom também nessa pose. Sim. Porém, eu não gostei do formato do trapézio do Gudivito, mas ainda assim tá muito bom nessa pose. Né? Eu ainda preferia os dois ao invés do Brandão. Olha como eu tô sendo honesto. Ainda coloca nessa pose, para mim, o Brandão terceiro. Mas na prévia ele não pousou tão bem quanto isso, ainda teve as finais. Sabe por que ele não pousou tão bem assim aí? Ele sabia que ele estava com problemas. A cabeça dele na prévia, óbvio, não estava 100%. Porque quando ele viu que o atleta viu que não estava 100%, como deveria, já entrou no palco preocupado. Entendeu? E aí isso prejudicou as poses. Porque se ele posa despreocupado, ele lembra só da pose, ele teria posado melhor. Ele fez isso em Ohio. Em Ohio ele fez. Posou direitinho. Pausa. Ó, aquilo que eu falei do aspecto de densidade. Olha o peitoral e ombro do Rafa, o peitoral e ombro do Gudivito, oblíquos do Rafa, oblíquos do Gudivito, perna do Rafa, perna do Gudivito. Da mesma forma, o Tônio Burto, que estava com um buchinho muito saltado. Então, assim, para mim, ainda prefiro o Rafa. Pode soltar até um pouco mais para ver se... E outra, vamos dizer assim, o buchinho tava melhor, mas não é superior. Todo mundo é grande. Você acha que dá pra julgar que foi um pouco parecido o que rolou com o Nick versus o Daldo naquele Arnold Ohio? Por exemplo, o Nick talvez ganhou em algumas poses, mas no balanço geral o Daldo ganhou dele. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso mesmo. Mas todo erro serve... Essa pose é muito boa pro Brandão. Serve de lição. Para mim, o Brandão leva nessa pose. O bom é que todo erro, um atleta que erra, que perde, que não conseguiu 100% dele, serve de lição. Por quê? Se você sabe tudo o que você estava fazendo, então você sabe o que mudar depois. Aí tu pausa no mais musculoso. Pode esperar o Tônio soltar. Mesma coisa, cara. O Brandão, ele tem a maturidade muscular superior, velho. Mesmo o Tônio Burton mostrando um pouco mais de detalhe, o que eu mostro para vocês é o seguinte, ó. Por exemplo, ele tem muita fibra nessa pose, talvez a vantagem dele ser negro mostre um pouco mais de fibra, mas você vê que a pele do Brandão hoje, não sei se por ele estar trabalhando tão mastigado, cara, olha o vasto aqui, ó. Como você vê que é mastigado, você vê que foi um músculo. E isso sempre foi muito contado, tá, galera? Na gringa, os caras chamam do aspecto granulado do físico, que não é só fibra. É fibra, mas entre as fibras tem que ter aquele estriamento que também era chamado. E hoje em dia você vê que os comentaristas, a galera que faz vídeo, meio que esqueceu esse aspecto. Fica focado muito em fibra. E tem atleta que não fibra porque não tem genética de fibra. Nessa pose fica muito claro, veio o quanto falta de maturidade para o Gudivito nessa pose. Ele entrava rasgado, mas não fibrava. Não fibrava. Porque é uma condição genética. Então, assim, rapaziada, para mim, o Brandão ganhou com tranquilidade, no sentido de que a maturidade e a estética dele fez ele estar superior, mesmo não tendo entregado o mesmo condicionamento. De tamanho, o maior é o William, esquecendo o William, é o Brandão. Então, assim, ele era maior, mais assim, estético, mais simétrico e proporcional. O que eu levo desse campeonato, na minha opinião, assim, como treinador, e que eu vou usar de base para o nosso treinamento, para nossas conversas. Vamos entender onde erramos, porque realmente a gente sabe que errou, porque em Ohio ele não errou nada e ele estava 100% em Ohio. E a nossa pretensão era estar um pouco melhor no Brasil do que estávamos em Ohio, e isso não aconteceu. Então, nas nossas conversas, nós vamos entender o que foi feito, o que faltou fazer para que isso não se repita. E, sim, você acha que a gente não achou que em algum momento poderíamos perder? Lógico que achamos, principalmente por causa da prévia. Por isso, o time inteiro chegou num consenso. Se você olhar ele no backstage, aquecendo, você vai ver ele comendo as Pringles, as batatinhas. Você entendeu? Até o último momento a gente estava tentando reverter, tirar essa água dali que não era para estar. Porque a gente viu que era água. Não era gordura, era água que soltou ali do nada e estava atrapalhando. Então, que nós ficamos preocupados? Lógico que ficamos. Não tinha nenhuma criança no palco. O Gudivito tem qualidades, o Burton tem qualidades. Até o Alan, gostei daquele físico, um físico bonito do Alan. Só que falei para ele pessoalmente, tira essa gineco daí, irmão.
Teu físico é tão bonito, mas a genética tá roubando a beleza do seu físico. Vai parar agora, já mete o louco e opera e arranca ela daí. Para depois você voltar pro off, crescer, ganhar volume, porque ele é um cara alto. Mas gostei do cara. Então não tinha nenhuma criança. Você acha que o Carlos André não vai evoluir para um ano que vem? Vai. O William, melhor forma que eu já vi do William. Até o abdômen aparecendo com um gominho que sumiu lá no evento da Europa. Tava incrível. Cara, parabéns. Acho que era o mais seco do palco, você acha que era mais condicionado? A pose de lado era melhor. Peito de lado. O vídeo não faz justiça. Não faz. Cara, eu vi pessoalmente. Então, por isso que ele toma hate às vezes. Então eu cheguei nele e falei, parabéns, amigo. Você entendeu? Parabéns, que físico você colocou. Então, a nossa vitória deu para nós uma força incrível. Porque nós não tinha dentro do time esse negócio, já ganhou e não sei o que, não. Temos uma certa vantagem, não vamos ser hipócrita e dizer que não tínhamos uma vantagem. Mas por motivos de finalização, como toda finalização é uma e única, quase que a gente roda nessa história aí com a definição. Sim. E para nós, ter vencido, o gosto da vitória foi bom demais. Porque o já ganhou é ruim para qualquer um. Agora, nós ganhamos. Beleza, era tudo que a gente precisava. Agora eu vi aí a mídia gringa, hoje, tem vários sites gringos aí, e vários americanos descendo a lenha no Brandão. Mas eu deixo, porque a gente já desceu a lenha neles também, então eu falei assim, pode descer a lenha à vontade. Sabe por quê? Porque o que a gente precisava aconteceu, você entendeu? Ganhamos o Arnold Brasil, não ganhamos para vocês, ganhamos para nós. A pretensão de ganhar o Arnold Brasil não era impressionar americano nenhum. Era de ganhar o título da nossa casa e pegar a classificação para o Olímpia. Tanto que eu gritei, falei, tá no videozinho que você postou, falei assim, estamos no Olímpia, acabou. É o que a gente queria, entendeu? Então, mais uma missão cumprida. Agora, que nós vamos trabalhar duro de novo até lá, vamos. E Thiago, e você, qual é o seu feedback geral da competição? Mas eu não sei como você está aguentando esse halteres aí. Bicho, foi no Monstercast, é? Foi. Tá explicado. Você também tá com o seu aí, de lá, é? Legal. Hoje eu não tô com nada, que eu fui no cabeleireiro, tava na correria. Desse Arnold agora, que é muito legal também para explicar pro pessoal aqui, pros fãs aqui, que eu sou vocês aí, só que aqui. Então eu tô aprendendo muita coisa também, né? Tipo, eu trabalho com isso aqui, vai fazer 2, 3 anos. Essa galera aqui tá há muito tempo já no mercado. Quantos você tem? Eu tô com 28. Eu tenho 40. Olha aí. Eu tenho 10 a mais que você. Então eu tô aqui aprendendo 40 de musculação. Então eu tô aqui há 3 anos. 21 anos que acompanham. 21 anos de musculação. Eu tô há 3 anos aqui investindo mais nessa minha carreira como comentarista, né? Que além de ser só uma página de notícias e fofoca, tô tentando me especializar mais sobre isso. Inclusive, tô fazendo o curso do André Peirim lá pela Uniguaçu, entendendo mais sobre o bodybuilding e tal. Bodybuilding coach, Sim, e eu vou falar até aqui, cara. Eu quero ver você no futuro próximo, fazendo o que eu faço. Selecionando um time, montando uma equipe. Porque vai ganhar experiência. Eu vejo isso em você. Pode ir para além, né? Não ficar só na internet. Então tá aqui pra mim é um aprendizado. Eu tô olhando aqui, você fala mais, mas eu tô aprendendo aqui. Eles estão me ensinando aqui também. Então, como eu disse, eu sou um de vocês aqui. Mas assim, é bom deixar claro pro pessoal que pessoalmente é outra realidade. Quando a gente tá lá no palco ali perto de tudo, a gente consegue ver. Talvez vocês que estão acompanhando aí na internet, através da tela, podem achar, poxa, mas eu achei que falta um pouquinho ali de detalhe no posterior do Brandão. Mas quando a gente tá vendo pessoalmente, assim, consegue ver que, poxa, não é tão significante a ponto do Brandão perder. Exatamente. Sabe? Não estávamos 100%, mas os atletas que nós concorremos não tinham tudo que precisavam para vencer a gente. Sim. Não vem falar que tinha, porque não tinha. Tecnicamente eu tô falando, não é passionalmente, não, emocionalmente. Entendeu? Sem desmerecer nenhum deles, muitos deles apresentaram um físico que nunca apresentaram antes em outros campeonatos. Colocaram o melhor deles lá, o que tornou o nível do evento maior. Se hoje nós estamos discutindo isso e estão falando isso e aquilo, é porque o nível estava bom.